Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você está feliz nessa noite? Que Deus possa ser louvado e engrandecido aqui neste lugar. Felizes, mais uma vez, nós estamos aqui com os irmãos. Agora no culto de jovens. Tive há bem pouco tempo aqui no culto da família, né? E hoje a gente veio ali com o pessoal lá de São José da Mata. Quem é lá de São José da Mata, os jovens aí, se colocar de pé. Olha aí. Olha aí. Não é jovem, mas é quase. Minha filha ali também veio, tá certo? Deus abençoe os irmãos, pode se assentar. A alegria de estar aqui com vocês. E eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus nessa noite no livro de Romanos, no capítulo de número 12. Romanos capítulo 12. Nós temos aí justamente a temática, né? O jovem cristão e o desafio do secularismo. E eu achei propício justamente esse texto para tratar desse tema. Romanos capítulo número 12. E nós vamos ler apenas o versículo número 2, tá certo? Romanos 12, versículo de número 2. A minha versão é a NAA. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz Escola Bíblica Dominical. Se coloca de pé, irmãos, para a gente ler. Romanos 12, versículo 2. Diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos nessa noite, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor com que nos amou. Obrigado por nós estarmos aqui reunidos neste lugar, nessa noite, para ministrar um pouco ao coração dos meus irmãos que se encontram aqui, neste lugar. Abençoa cada jovem que está nesse templo, que nós venhamos a sair daqui diferente, Senhor, diante daquilo que vai ser exposto aqui neste momento, nesta hora. Eu te peço que pelo teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza a entender a tua palavra, a entender o teu ensinamento e viver de modo digno que te agrade. Eu te louvo, te agradeço e te peço isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época dos seguidores. Não é verdade? Vivemos uma época dos seguidores. E na verdade muitas pessoas ficam preocupadas em serem seguidas, serem curtidas, serem comentadas. Mas essa ideia de ser seguido não é nada mais do que a ideia de seguir. Seguir algo. A ideia de ter seguidores é você seguir algo. Na verdade, o que nós temos visto justamente diante disso, dessa ideia de seguir, é seguir os padrões deste mundo. E quando nós falamos seguir os padrões deste mundo, nós estamos falando justamente sobre o tema secularismo. Seguir os padrões deste mundo. Ou seja, o modo de vida e o modo de pensamento sem Deus. Isso é secularismo. O modo de vida e o modo de pensar sem Deus. É você viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo mundo. Podemos dizer que isso está relacionado à cosmovisão. Cosmovisão é justamente você ter uma visão do cosmos, uma visão de universo, uma visão de mundo. E toda pessoa na face da terra, ela tem uma visão de mundo. Nós cremos justamente aquilo que é ensinado aqui nas Escrituras, que nós temos a verdadeira cosmovisão. Então, se nós fugimos desse padrão que está estabelecido pela palavra e vamos para outro tipo de padrão, os padrões do mundo, nós estamos caminhando para o secularismo. A palavra secularismo, ela vem do latim saeculum e referia-se a uma geração ou uma era. Assim pode ser traduzido para nós como algo mundano.
século, que significa mundano. Então, quando nós percebemos que alguém está vivendo segundo os padrões do mundo, nós dizemos que essa pessoa, ela é uma pessoa mundana. O que vai fazer a diferença aqui nesta noite é justamente saber quem você está seguindo. O que vai fazer diferença ao sairmos aqui deste lugar é justamente pensar: o que é que eu estou seguindo? Se eu estou seguindo os padrões deste mundo, ou se eu estou seguindo os padrões da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se você segue os padrões desse mundo, você não segue os padrões de Deus. E se você segue os padrões de Deus, você não segue os padrões do mundo. E assim, nós vivemos em uma época realmente de um colapso em todas as estruturas tradicionais, principalmente no campo da família e também na igreja. Nós vivemos hoje valores morais que na verdade têm sendo substituídos por valores imorais. Nós temos visto que, na verdade, essas coisas imorais têm sido tratadas cada vez mais com naturalidade. Essa inclinação que nós estamos vendo, cada vez mais as pessoas inclinadas para o que é profano, ao invés daquilo que é sagrado, é justamente isso que tem contaminado muitos jovens que estão dentro das igrejas evangélicas. E esses jovens que deveriam ser a voz da verdade, levar a verdade, estão sendo contaminados justamente com esse tipo de pensamento, com esse tipo de cosmovisão. A visão mundana, a visão dos padrões morais, ou na verdade imorais, que estão cada vez mais afastados da palavra de Deus. Até a própria verdade, irmãos, ela tem sido relativizada no mundo que nós vivemos. O mundo conhecido como pós-modernos, como alguns dizem, né? Como Bauman, o sociólogo, ele vai dizer, a modernidade líquida, onde na verdade, meus irmãos, nós não temos mais firmeza em afirmar algumas coisas. E é esse mundo, essa ideia de mundo, essa ideia de que tudo é relativo, que não existe verdade absoluta, que tem campeado as nossas escolas, que tem campeado as nossas universidades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: vocês são o baluarte da verdade. Como diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, vós sois o baluarte da verdade, vocês detêm a verdade da palavra. Meus irmãos, essa ideia de que não existe verdade absoluta é uma verdadeira contradição. Porque se isso é uma afirmação de que não existe verdade absoluta, já está afirmando uma verdade absoluta. Portanto, irmãos, nós não devemos entrar nos padrões do mundo, e sim estarmos diante dos padrões da palavra de Deus. E o texto que nós lemos aqui, o versículo 2 apenas do capítulo 12 de Romanos, na verdade é uma resposta, é um resumo a resposta da graça de Deus. Ou seja, uma vez que nós somos alcançados pela graça, ele resume justamente tudo aquilo que Paulo escreveu do capítulo 1 ao capítulo 11. Ele diz aqui no versículo 1, portanto. Então, uma sentença de conclusão, mostrando tudo aquilo que ele já tinha apresentado até então, de forma talvez mais teórica, para mostrar que na vida prática, como é que nós devemos viver. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí justamente chega no versículo 2 que nós lemos. E a primeira lição que nós devemos aprender acerca daquilo que é o tema proposto nessa noite, o nosso desafio enquanto cristãos e jovens. Sou jovem também, viu, irmãos? Sou jovem. A barba está um pouquinho grande, mas eu sou um pouco mais jovem, né, que vocês, mas eu sou jovem, tá certo? Nós jovens, o que é que nós devemos aprender nessa noite? A primeira lição é: não vivam conforme os padrões deste mundo. E é justamente a parte A do versículo de número 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não viver conforme os padrões desse mundo é não viver segundo o secularismo. Entende? É não viver segundo o secularismo. Deixa eu trazer alguns dados para vocês aqui. Na Rússia, existe um dado estatístico que apenas 3% dos jovens se dizem religiosos. Um dado muito forte, né, irmãos? 3% apenas dos jovens se dizem religiosos. No Brasil,
cerca de 89% dos jovens se dizem religiosos. Tem alguma crença, tem alguma religião. 89% dos jovens brasileiros. Eu te pergunto nessa noite, aonde nós temos visto mais secularismo? Na Rússia, onde apenas 3% dos jovens se dizem religiosos? Ou aqui no Brasil, onde 89% dos jovens se dizem religiosos? Talvez seja mais fácil nessa noite a gente dizer e apontar que na Rússia o secularismo está cada vez mais amplo. Mas não é tão fácil assim. Não significa dizer que 89% dos jovens brasileiros que estão nas religiões, que estão nas igrejas, e muitos destes nas igrejas evangélicas, não significa dizer que eles estão seguindo o padrão das Escrituras. Porque na verdade o que temos visto, infelizmente, é que nós temos percebido que muitos cristãos, que muitos evangélicos jovens têm seguido os padrões desse mundo. E assim, irmãos, eu gostaria de realmente trazer alguns alertas para vocês nessa noite, acerca de alguns outros dados a respeito dos jovens brasileiros que se dizem crentes. 34% dos jovens solteiros se declaram virgens. Apenas 34% dos jovens solteiros. Isso significa dizer que 66% dos jovens solteiros que estão frequentando as igrejas, eles já tiveram relação sexual e, portanto, praticam fornicação. Isso ele está seguindo os padrões das Escrituras ou ele está seguindo os padrões do mundo? Entende? 66%, isso é um dado alarmante. As relações, meus irmãos, entre namorados dentro das igrejas é uma preocupação para o pastor. Porque na verdade, nós temos percebido, diante desses padrões estabelecidos pelo mundo, acho que muitas vezes é besteira se guardar, se preservar até o casamento. 67% dos jovens evangélicos são consumidores de pornografia na internet. 67% dos jovens evangélicos brasileiros são consumidores de pornografia na internet. Fora as outras, né? Mas da internet, que tem um dado realmente estatístico que consegue averiguar. É um dado alarmante. Então perceba como nós conseguimos enxergar que apesar de um número grande estar nas igrejas, de serem religiosos, mas na verdade estão seguindo os padrões não da palavra, mas os padrões do mundo. Outro dado, nos dizem que 66% dos jovens, quando entram nas universidades, eles frequentam as igrejas apenas, no máximo, 2 vezes por mês. 66% dos jovens que adentram as universidades, eles frequentam as igrejas apenas 2 vezes, no máximo, por mês. Aí a gente faz um dado, a gente faz uma comparação. Tantas horas na universidade, tantas horas na escola dominical ou na igreja, às vezes só no domingo à noite. Imagina qual é a cosmovisão que ele vai ter, esse jovem vai ter. Imagina que padrão ele vai seguir. Ele sendo bombardeado todos os dias, de segunda a sexta-feira, nas universidades, com os padrões estabelecidos por este sistema caído. E ele chega uma vez perdida, a cada 15 dias vai à igreja e recebe uma palavra que talvez de 50 minutos, de 45 minutos. Qual é o padrão que ele vai seguir? Isso é justamente uma preocupação, e que na verdade nas universidades existem muitos jovens cristãos com missões dentro das universidades, para tentar fazer com que dentro da própria universidade, aquele jovem cristão ele não se desvie. Eu conheci alguns jovens cristãos que adentraram comigo na universidade, no curso, imagina só, de história, né? Temido por muitos. E eu entrei novo convertido ali naquele curso. Mas tinha um amigo meu que ele tinha mais tempo de evangelho. E ele batia de frente, ele na verdade confrontava aquelas pessoas que eram contra o cristianismo, as ideias dos professores e outros alunos. Mas aos poucos ele foi abrindo a guarda, ele foi baixando a guarda, e de repente ele começou a se envolver nos padrões estabelecidos por esse sistema caído. Se desviou, irmãos, infelizmente, e diante de tudo aquilo ali, ele apostatou da fé. Caiu e até hoje não se levantou mais.
Isso faz com que a gente reflita justamente desse dado estatístico de 66% dos nossos jovens, quando entram nas universidades, frequentarem pouco a igreja, a comunidade, a igreja local. E eles sendo bombardeados justamente com a cosmovisão estabelecida pelo sistema caído. Nós percebemos, irmãos, que muitas vezes os jovens hoje, nas igrejas, se vestem de forma mundana, de forma secular. A gente muitas vezes olha para o jovem cristão e tenta olhar para o jovem fora da igreja, e a gente começa a perceber aí, peraí, quem é crente aqui? Quem é da igreja? Porque na verdade as vestes são muito parecidas. É claro que a gente tem os padrões da moda e tal, mas nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vestimos, para que nós não venhamos a escandalizar, fazer com que haja uma certa sensualidade. E aí essa sensualidade não ser mostrada não apenas na igreja, mas sendo mostrada também via Instagram, via redes sociais, e o pessoal lá todo posudo. E a gente pergunta, essa pessoa é crente? Esse é o padrão bíblico? Esse é o padrão cristão? Talvez eu esteja sendo jovem um pouquinho mais velho nesse momento, né? Mas é necessário, irmãos, a gente estar pensando a respeito disso. Às vezes o jovem cristão, o jovem evangélico, está falando da mesma forma daqueles que estão lá fora. É o mesmo linguajar, é a mesma forma de falar. E aí a gente começa a pensar, será que essa pessoa é crente, é evangélica, já conheceu Jesus Cristo de fato? Porque ele fala como ímpio, ele fala como aquele que está lá fora. Meus irmãos, não queira ser aceito pelo mundo. Queira ser aceito por Deus, queira ser aceito pelo Senhor. Não queira ser seguido pelo sistema caído, mas que você agrade ao Senhor com a sua forma de viver, com a sua forma de falar, com a sua forma de se vestir, com a sua forma de se comportar, seja na igreja ou seja fora da igreja, seja na universidade, na escola, na sua casa, em qualquer lugar. O que percebemos também nesse sistema, o que percebemos nessa secularização muitas vezes dos jovens que estão nas igrejas, é que na verdade existem cerimônias de casamento dos nossos jovens, e uma cerimônia de casamento linda na igreja, uma celebração maravilhosa, e de repente quando vai para a festa, quando vai para o salão, parece mais um baile, um negócio, digamos assim, totalmente por fora. Aqueles louvores que nós cantamos na igreja, quando chega na hora da cerimônia lá, na festa do casamento, nem de longe parece aquelas músicas que se tocam naquele cerimonial. Portanto, irmãos, o que percebemos justamente é o secularismo adentrando em vários aspectos que tocam os nossos jovens, e nós devemos nos preocupar. Vivemos uma época diante desse secularismo que também é de pluralismo, que faz parte também desse sistema secular. E o problema não é a pluralidade. Nós somos plurais. Deus nos fez de forma plurais. O problema é justamente o pluralismo, onde tenta estabelecer que todas as perspectivas são válidas, quando na verdade não são. Existe apenas uma perspectiva válida. Existe apenas uma verdade. E essa é a verdade estabelecida pela palavra de Deus. Nós vivemos uma decadência moral, mas nós devemos perceber também que existe uma decadência na cultura. Eu estava vendo que alguns anos atrás aqui no Brasil, em 2015, em São Paulo, no MAN, no museu, teve uma exposição dita exposição de artes. Imagina só, pessoal, quando você pensa em exposição de artes, você pensa que você vai contemplar algo lindo, né? Algo maravilhoso, algo que enche teus olhos, né? Que faz com que você possa ver as coisas de várias perspectivas. Mas a exposição era de Piero Mazzoni, homem que viveu no século XX e que ele fez as necessidades fisiológicas. Ele defecou em 10 latrinas. Colocou para preservar essas 10 latrinas, esse cocô nessas latrinas. E essa exposição era justamente mostrando as 10 latrinas de Piero Mazzoni, mostrando que isso era arte, mostrando que isso é cultura. Isso é cultura, irmãos. E mais, pessoas foram olhar, pessoas foram contemplar isso aí, dizendo que era obra de arte,
Era cultura, era maravilhoso. Ou seja, irmãos, nós temos percebido a decadência da cultura. E teve pessoa que pagou cerca de 120 mil euros por uma latinha daquela. Você queria levar para sua casa? Uma latrina como essa? É isso que nós temos visto, irmãos. A decadência moral, a decadência intelectual, a decadência na cultura, em todos os âmbitos da nossa sociedade, e que tem infelizmente adentrado aos arraiais evangélicos, e muitos jovens que por causa dessa ponte, que vai até a universidade, e é cheio dessa cosmovisão na universidade, chega na igreja para, uma vez perdida, estar na igreja, e ele vem com toda essa bagagem, desse tipo de cultura, desse tipo de moral ou imoralidade, e começa a questionar o sermão do pastor, e começa a questionar tudo que é estabelecido na igreja, os ministérios da igreja, e de repente quer, na verdade, fazer com que a igreja siga os padrões, não da palavra, e sim os padrões do mundo. Perigo demais, irmãos, perigo demais. E o que a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 2, não vivam conforme os padrões deste mundo. Significa dizer que nós devemos ser inconformados. O cristão, o jovem cristão, ele deve ser inconformado. Essa é uma marca do jovem cristão, discípulo de Jesus Cristo. Ele é inconformado. Não se conforme a esse tipo de padrão. Nós devemos resistir a esse tipo de padrão. Nós devemos resistir a este século, na esperança do século vindouro. Amém? Nós devemos resistir a esse século, esse presente século, na esperança do século vindouro. E como diz a própria palavra lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo, absolutamente tudo se fez novo. Entende? O nosso modo de falar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de se comportar, aquilo que a gente pensa, os lugares que nós podemos ir. Meus irmãos, tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas. O nosso padrão é outro, estabelecido pela palavra de Deus. Então, nós não devemos nos conformar com esses padrões deste século, na esperança e na expectativa do século vindouro. Amados irmãos, uma segunda lição que o texto nos apresenta aqui é que nós devemos ter uma vida transformada e uma mente renovada por Deus. Na parte B do versículo 2 diz assim: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Você não deve ser como camaleão. O que é que o camaleão faz? Dependendo do lugar onde ele está, ele muda a sua aparência. Jovem, você não deve mudar a aparência. Se você está na igreja, você é de um jeito. Você está lá na sua universidade, você é de outro. Você está na escola, é de outra forma. Você está na sua família, é de outra forma. Quando você está com seus amigos, muitas vezes ímpios, você muda o seu comportamento, a sua forma de falar, o seu linguajar. Nós não podemos ser como camaleões, sem dúvida. Nós devemos realmente seguir aquilo que na verdade é estabelecido pela palavra. Eu me lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu me deparei com uma situação, eu como professor, né? Nós estávamos num conselho de classe. E no conselho de classe, uma aluna, os professores estavam falando que determinada aluna, ela seria reprovada. E a situação é que aquela aluna, ela tinha colado na prova final. Espero que nenhum de vocês já tenha colado na prova final aqui, viu? Você é crente? Cuidado, viu? Espero que ninguém cole aqui na prova final. E nem outra cola, né? Na verdade. Mas essa aluna tinha colado na prova final. E, portanto, ela seria reprovada. Até aí, talvez, algo sem muito alarde, né? Mas eu sabia quem era aquela aluna. Aquela aluna, ela era da igreja. Ela se dizia crente. Aquela aluna
ela era filha de pastor. E é isso que realmente me chamou a atenção, e que eu fiquei decepcionado, sabendo justamente dessa condição. Porque na verdade talvez hoje muitos, por causa do secularismo adentrando na igreja, vai dizer: ah, mas é só uma colinha. Tudo bem. Ah, mas é só uma mentirinha. Não tem problema nenhum. Ah, mas é só uma provadinha. Vai ser bem tranquilo, a gente vai levar isso na boa. É justamente diante dessas provadinhas, dessas mentirinhas, dessas coladinhas, em que tem se estabelecido, na verdade, o pecado sobre os jovens na igreja, onde, na verdade, deveria haver santidade. Meus irmãos, não relativize e nem diminua aquilo que é pecado. É só uma mentirinha, é só uma provadinha, é só um momentozinho, vai ter problema nenhum. Ninguém está vendo, o pastor não está aqui para me ver, o meu líder de jovens não está aqui para me ver. Mas o Senhor sonda e conhece nossos corações. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe onde nós estamos, com quem nós estamos, o que pensamos. Nós podemos fugir de todo mundo, mas de Deus a gente não pode fugir. A onisciência de Deus é um dos atributos que o Senhor tem. E a onisciência de Deus, ela pode nos trazer grande alegria, no sentido de perceber que Deus sabe o que nós passamos, o que nós enfrentamos, as nossas lutas, as nossas dores, e isso nos traz conforto, isso nos traz alegria, isso nos traz júbilo. Mas ao mesmo tempo que a onisciência de Deus nos traz alegria, ela deve trazer para nós também temor, tremor na presença de Deus, sabendo que Ele está em todos os lugares, contemplando todas as coisas, sabendo de todas as coisas, o que nós fazemos, deixamos de fazer e aquilo que nós pensamos. E se isso não causa em você algum temor ou tremor, alguma coisa a gente deve refletir a respeito de tudo isso. Meus irmãos, mas uma vida transformada por Deus, ela pode ser verificada quando alguém levanta a mão na igreja? Não. Quando alguém aceita a Cristo, diz: eu sou de Jesus agora. Pode verificar isso na pessoa? Não. Mas uma vida que foi transformada por Deus, ela continua sendo transformada por Deus. Isso é justamente o processo da santificação. Uma vez que o Senhor nos salva, faz com que nós venhamos a andar em santificação. E Ele está nos transformando a cada dia para nós sermos conforme a imagem do Seu Filho, Jesus Cristo. Ele está nos conformando, Ele está nos moldando, a cada dia fazendo com que a gente seja mais santo, mais separado do pecado, mais separado para aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor. A prova de que alguém se arrependeu um dia é porque ele continua se arrependendo. Eu me arrependi, eu sou de Jesus, mas a prova é no dia a dia, é constantemente, quando o Senhor te chama, assim como chamou Mateus: segue-me, e você está dizendo todos os dias, largando tudo e seguindo a Jesus, largando tudo e seguindo a Jesus. Todos os dias nós tomamos decisões de seguir a Jesus Cristo, mortificando a nossa carne e deixando que Deus transforme a nossa mente, renovando a nossa mente. Para que isso aconteça, é necessário justamente a gente ter esse sentimento de inconformismo, andar inconformado com essa situação presente que está aqui, esse século presente que nós estamos vivendo. Um século onde, na verdade, irmãos, nós temos percebido que muitas vezes se apresenta o narcisismo como algo que parecia que tinha morrido no passado, mas está voltando à tona. O narcisismo, a história de Narciso, era aquele homem que contemplou o seu rosto, conseguiu ver o seu rosto nas águas do rio. E quando ele viu o seu rosto nas águas do rio, ele começou a dizer assim: ah, como eu sou lindo! Ah, como eu me amo! Ah, como eu sou lindo! Ah, como eu me amo! E aí ele se afogou no rio. O narcisismo, justamente é esse tipo de postura, onde aquele que contempla o seu próprio rosto e se ama de uma forma tal que ele está caminhando para a morte.
E é isso, o narcisismo, o individualismo, o egoísmo, adentrando justamente nesse século que vivemos, e muitas vezes adentrando na nossa mente. Devemos fugir do hedonismo, aquela ideia, aquele tipo de filosofia, onde você busca o prazer a todo custo, sem medida. Não, o importante é o prazer. O importante é o prazer. Então, se o importante é o prazer, eu vou buscar esse prazer, não importa o que eu faça para isso. É só um momentozinho de prazer. E por causa desse tipo de momentinho, irmãos, nós temos visto justamente muitos jovens perdendo o vigor, perdendo a força, e não tendo mais aquela coragem, aquela ousadia, aquela intrepidez para buscar aquilo que de fato glorifica ao Senhor. Assim, diante de tudo isso, como é que nós podemos ter essa mente renovada, deixando que Deus renove a nossa mente, onde é um período que nós estamos sendo bombardeados com tantas coisas na nossa cabeça. O apóstolo Paulo, ele dá a dica, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É isso que deve ocupar o seu pensamento. Para que nós venhamos a ter essa mente renovada, é necessário nós percebermos o que é que tem sido colocado na minha mente. Devemos nos organizar quanto a isso. Devemos nos organizar enquanto a isso. A mente renovada é pela palavra, não é pela Netflix. Quanto tempo você gasta com a palavra? Quanto tempo você gasta com filmes, com séries? Quanto tempo você gasta estudando a palavra na igreja, junto com os irmãos? Quanto tempo você gasta nas redes sociais? Como é que você vai ter a mente renovada se você não organiza para que Deus possa renovar a sua mente? Se enchendo justamente da palavra. Nós percebemos que quando nós olhamos para os seminários teológicos e procuramos e forçamos a vista para ver onde é que estão jovens. Onde é que estão jovens? Cadê os jovens nos nossos seminários teológicos? Cadê os jovens que buscam estudar a palavra de Deus, que buscam se inteirar da palavra de Deus? Querem serem afamados, aplaudidos, querem ter o diploma na parede com tantos cursos, e isso não é errado. O problema, na verdade, é que a gente tem invertido as prioridades. E temos colocado, irmãos, o nosso sucesso, o nosso recurso, o nosso eu, a nossa família, as minhas coisas, em detrimento daquilo que Deus quer que eu e você faça. Parece que a ideia de mortificação da nossa carne e carregar a cruz parece uma loucura para essa geração. Onde é que estão jovens que buscam a palavra, que amam a palavra de Deus, que buscam com intensidade conhecer os pormenores das Escrituras Sagradas? Onde é que estão? Faça uma biblioteca de bons livros cristãos, irmãos. Jovem, busque comprar livros que edificam a sua alma, além da palavra da Bíblia, que você deve ter em várias versões. Tenha isso, várias Bíblias de estudo. Mas tenha bons livros também que ajudem você a caminhar, que ajudam você a crescer. Muitas vezes o jovem tem livro de tudo, mas não tem um livro que edifica a sua alma. Portanto, faça uma boa biblioteca. Hoje estamos vivendo realmente uma sociedade, a sociedade do entretenimento, a sociedade da imagem, do impacto da mídia, do design. O que está nos chamando a atenção justamente é como as coisas estão sendo produzidas, os vídeos como estão sendo produzidos, os infográficos, toda essa parafernália do marketing que tem adentrado na nossa vida todos os dias, tem influenciado por demais aquilo que tem sido colocado na nossa mente. Nós devemos ter cuidado
para que assim a nossa mente, que Deus renove a nossa mente e nos transforme, não apenas uma vez, não apenas duas vezes, mas que todos os dias, constantemente o Senhor nos transforme. Busque isso, irmãos, busque isso através da oração. Senhor, me transforma, eu não estou conformado com o que eu sou, com o que eu tenho andado, com o que eu tenho praticado, eu não tenho me conformado, Senhor, me livra desse tipo de pecado. Busque ao Senhor, para que Ele transforme e renove a sua mente. E por fim, irmãos, terceiro ponto, experimente a vontade de Deus. A parte final do versículo 2 diz assim: para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. O pecado, ele pode trazer até prazer. Ele traz prazer, prazeres momentâneos, mas ele não é bom, ele não é agradável, porque te distancia do Criador. A vontade de Deus é o deleite, é o verdadeiro prazer do cristão, do jovem cristão, é buscar justamente qual é a vontade de Deus para a minha vida. Isso deve ser um deleite para você. E quando ele está dizendo aqui experimentar, para que possa experimentar é você descobrir o valor de alguma coisa testando, provando. Você já provou a vontade de Deus? Você já testou a vontade de Deus? Que é boa, que é perfeita, que é agradável. Tem muitas pessoas que têm vivido de experiência de outros. Aquele jovem lá da igreja, pensa que um jovem abençoado, pensa que vida que ele tem de oração, de leitura da palavra, Deus fala com ele de forma tremenda, e às vezes a gente está vivendo a experiência daquele outro, mas o Senhor quer usar você, o Senhor quer ter experiência com você através da sua palavra, através da sua busca, através da oração. Então é justamente isso, experimentar, é colocar na prática, é testar. Como diz, na verdade, lá no Salmo 34, versículo 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O salmista, então, ele está dizendo lá o seguinte: ó, como é bom. Ó, como é bom. O quê? Você provar e ver que Ele é maravilhoso, e isso vai trazer para você a bem-aventurança. Você vai ser mais do que feliz. Significa dizer que você tem que provar, você tem que ver. Você não pode ficar apenas dizer, tal pessoa falou sobre isso. Eu me lembro agora do texto da palavra lá em Atos, no capítulo número 4, quando na verdade quando Pedro e João foram presos e instigados a serem soltos, mediante a não pregar diante da palavra, não pregasse mais sobre Jesus Cristo, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Lá no versículo número 20, ele diz: olha, como é que eu posso deixar de pregar das coisas que nós vimos e ouvimos? Como é que a gente pode deixar, meus irmãos, de falar daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente prova? Você já provou a vontade de Deus? Deus é bom. Você já provou disso? Então, se você já provou disso, irmãos, não existe coisa melhor. Não existe coisa que vai te trazer mais prazer. Não vai existir outra coisa que vai te trazer mais deleite. Não viva por aquilo que os outros estão vivendo, mas tenha a sua própria experiência. Justamente, sabe para quê? Para que a gente possa perceber que a vontade dele é tanto agradável, como é perfeita, como ela é boa. Somente peixes mortos nadam com a corrente. Entende? Somente peixes mortos nadam com a corrente. Se você já foi alcançado, se você é de Jesus, você não vai com a corrente.
Você não nada com a corrente, porque você não está morto. Você é um peixe vivo. E um peixe vivo, ele nada contra a corrente. Ele nada contra a maré. Ele nada, irmãos, contra esse sistema mundano. Ele nada contra o secularismo. Ele nada contra aquilo que na verdade nos afasta de Deus. Ele nada contra tudo isso, porque ele é um inconformado. E ele é vivo. Se você é vivo, se você é um peixe do aquário do Senhor, um jovem abençoado, vivo, você não está remando, você não está indo com a maré, ou a maré está te levando. Você está remando contra. E remar contra a maré é difícil. Existe luta, existe dor, exige de nós sacrifício, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena se guardar. Vale a pena renunciar. Vale a pena, irmãos, não ser como os padrões que estão estabelecidos, quem sabe até de pessoas tão próximas de nós, no nosso trabalho, por exemplo. Vale a pena. Quando nós chegarmos lá naquele século vindouro, que Deus tem preparado para cada um de nós, a gente vai dizer, realmente, Senhor, tu tinha razão. Guarda o teu coração, irmãos. Guarda a tua mente. Lute. Nada contra a maré. Não seja Maria vai com as outras, mas seja inconformado, diferente, até estranho e até religioso. Essa pessoa é religiosa demais. Deixa ser. Deixa ser. O importante é que você glorifique a Deus, para que assim você viva segundo os padrões do Senhor. Amém?